Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal do YouTube, senhoras e senhores. Que saudade que eu tava de gravar. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista, comentarista esportivo. Estamos de volta ao YouTube, sei, fiquei um tempo sem gravar, né? Especificamente para o YouTube. Não foi por maldade, né? Como vocês sabem, desde a semana 1 da NFL, o mundo virou de cabeça para baixo. Né, muita coisa para fazer, muito conteúdo para falar, muito jogo também que agora entra no meu calendário obrigatório semanalmente. Então, eu acabei acabei ficando sem tempo, né, para falar, para ver com calma. E vocês sabem que eu gosto de trazer, né, análises muito mais profundas e tudo mais. E inclusive essa é uma das coisas que deve mudar, né, pelos próximos 2 semanas, enquanto o volume de jogos do FABR ainda for muito alto, né? Porque realmente fica muito difícil equilibrar tempo para conseguir ver tudo e falar com a mesma propriedade. E acreditem, eu estou numa rotina de ver 16 jogos da NFL, mas tudo da FABR. Mas bom, vamos lá, vamos falar dos jogos que rolaram semana passada, tá bom? Começando pelo Brasileirão. Vamos começar por São José Jets 27-0 contra a Ponte Preta Gorilas. Um jogo que já não valia nada no papel, né? As duas equipes já estavam eliminadas, o Taubaté foi quem ficou com a vaga desse grupo. E o São José Jets fez o que eu imaginava, né? Um time que termina muito melhor a temporada do que começa, conseguiu achar o seu ritmo, conseguiu brigar, né, por uma vaga nos playoffs. E no último jogo, um jogo que já não valia nada, o time jogou de maneira séria, veio com força total e conseguiu aí uma boa vitória por 27-0. Acho que é um time que está aprendendo a variar, ainda tem alguns errinhos no seu jogo aéreo, mas que está achando a sua melhor forma de caminhar. Já a Ponte Preta Gorilas, eu acho que é um time que termina com... É um time que termina com um pensamento. É um time que termina com uma ideia do que tem que ter pro ano que vem. Se você não vai variar muito, você tem que ser excelente no básico. A Ponte trouxe um jogo muito corrido, que não variava muito, que tentava apostar, né, em correr com a bola, em comer relógio, mas não conseguiu em nenhum momento ser um time excelente nesse básico, né, dentro dos adversários que enfrentou. Ganhou, né, 2 jogos na São Paulo Football League, mas precisa de mais, né, se você não quer variar. Eu, particularmente, acho que se você conseguir ser excelente nesse básico, é show de bola. Você vai ganhar muito jogo fazendo isso. E talvez esse seja o caminho para a Ponte. Não inventar demais, mas melhorar nesse básico. Seja a linha ofensiva ser mais física, seja os running backs jogarem um pouco melhor. E quando o jogo aéreo precisar aparecer, o time ter conceitos simples e que consiga aplicar para o seu jogo aéreo fluir bem. A defesa até acho que conseguiu em alguns momentos segurar a equipe do Jets, mas também é uma continuidade de trabalho que tem que ser feita na próxima temporada na São Paulo Football League. Bom, o outro jogo do Brasileirão D3, a gente teve para o Bears 8-0 contra o Gravataí Spartans, resultado esse que classificou o Parobé Bears, né? Gravataí Spartans vai ter o jogo agora contra o Iron Tigers para cumprir tabela também. Um jogo muito difícil, né? Campo muito molhado, muito atrapalhado por chuva. Então as duas equipes não se arriscaram demais. Então vem um destaque para as defesas muito grandes, as defesas que não cederam pontos. Né, os pontos do Bears vieram num retorno de punch, teve a conversão de 2 pontos, mas eu acho que o Gravataí Spartans até conseguiu jogar melhor do que eu imaginava. Eu acho que a gente coloca em consideração, né, condição de chuva, condição do campo e tudo mais, mas a equipe de Parobé conseguiu essa vitória e a importância de você conseguir ter o momento do jogo para você ganhar. Porém, eu acho que esse time do Parobé Bears ficou mal acostumado com o primeiro jogo e não trouxe muita variação para esse segundo. Então, indo agora para os playoffs, esse time vai ter que achar outras formas de atacar ofensivamente. Encarou uma defesa que já se ajustou um pouco melhor ao motions, à velocidade do seu quarterback. Então, indo para a próxima fase, onde você vai encarar defesas melhores e ataques que também vão dar mais trabalho, essa unidade ela vai ter que abrir um pouco mais a caixa de ferramentas, vai precisar de um pouco mais. Pro Gravataí Spartans, eu acho que assim, é um jogo duro, né? É uma derrota doída, né? Por um detalhe no começo do jogo, mas faltou, obviamente, fisicalidade para conseguir correr bem contra essa equipe do Bears. O jogo aéreo não fluiu e aí a equipe não conseguiu essa vitória que colocaria o time na briga por uma vaga, né? Aí teria que jogar contra o Iron Tigers brigando por vaga,
Mas é uma questão também de pouco ritmo de jogo, equipe que jogou pouco na temporada e acabou pagando esse pato, né? Vamos dizer assim. Mas é aquilo, todo aprendizado, né? Special Teams ganha jogo e Special Teams ganhou esse jogo para a equipe do Parobé Bears. Indo agora para Ponta Grossa Phantoms 2-0 contra o Curitiba Crocodiles B, partida que foi para a prorrogação. Foi para ter 3 prorrogações nessa partida. Eu acho que é um jogo que é mais uma partida que, em situações ideais, poderia ter sido diferente. Muita chuva, campo pesado. As equipes acabaram se arriscando pouco no jogo aéreo. O Phantoms porque não tem um jogo aéreo estabelecido. E o Croco porque entendeu a realidade da partida. E foi um jogo muito bom. Eu acho que os 2 favoritos do grupo estão aí. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco dos cenários de playoffs, mas eu acho que os 2 favoritos do grupo estão aí. E foi um jogo que acabou que o Phantoms conseguiu impor a fisicalidade ali na terceira prorrogação, com bicicletinha, um running back grande, e correu para a conversão. E um bad snapper no final acabou com a chance do Croco de tentar alguma coisa. Acho que os destaques, obviamente, são para as defesas, que conseguiram segurar a bola, conseguiram forçar turnover e tudo mais. Mas foi um jogo que não foi em condições ideais. Eu acho que o Croco talvez tinha até um pouquinho mais de recurso que o Phantoms no jogo aéreo para, de repente, tentar desvencilhar. Mas no final o que importa é a vitória. Vitória essa que eu acho que já classificou o Phantoms. Eu preciso entender, mas eu acho que se já não classificou, tá muito bem encaminhado, né, por assim dizer. E pro Croco B, o Croco B vai pro último jogo contra a Chape, precisando de uma vitória para avançar. Se vencer a Chape, já garante a classificação. Né, o Phantoms não tá classificado ainda. O Phantoms joga contra o Curitiba Lions e quem vencer classifica. É bom que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mais uma coisa desse jogo que eu queria falar, assim, o Ponta Grossa Phantoms, para mim, é um dos favoritos ao título da D3. Eu acho que é um time que traz a fisicalidade, traz a intensidade para você disputar. Mas você precisa de mais ofensivamente. O Pagano e o outro quarterback, me fugiu o nome, o menino novo que chegou lá nesse segundo semestre, não conseguiram operar muito bem. Mais uma vez, eu entendo que as condições de campo não são as ideais. Mas não é um ataque que de hoje sofre para passar a bola, não é um ataque que de hoje sofre para achar seu ritmo. Então, assim, chegando nos playoffs, você vai precisar de mais coisa, você vai precisar ter uma carta na manga, você vai precisar de coisas diferentes para que seu ataque não seja totalmente dependente de 1, 2 jogadas explosivas do seu jogo terrestre ou um passe curto que vira um touchdown. E pro Croco, eu acho que assim, é um ótimo sinal pro futuro quando o seu time de base consegue bater de frente com o campeão do Pinhão Bowl. Né? Então, óbvio, eu acho que esse time tem que continuar crescendo, dá para evoluir mais. A fisicalidade vai crescer, né, com o passar dos jogos, é um time que vai ganhar essa casca, mas eu acho que é muito bom pro futuro do Curitiba Crocodiles ver que os jovens, né, jogadores dessa equipe bateram de frente com o time que foi campeão do Pinhão Bowl. Indo para outro jogo desse grupo, vitória do Curitiba Lions por 29-14 contra a Chapecoense Futebol Americano. Resultado esse que eliminou a Chape. Né, a Chape não consegue chegar em 2 vitórias mais nesse grupo. Os outros times conseguem, então a Chape automaticamente já está eliminada. O grupo classifica 2 equipes. Um jogo melhor da Chape, principalmente no segundo tempo. Eu acho que o Curitiba Lions fez a vantagem que fez, né, 29-0 na primeira etapa. No segundo tempo, a Chape conseguiu caminhar mais com seu ataque, teve seus 2 touchdowns, a defesa também saiu zerada, mas o Curitiba Lions tinha já estabelecido uma boa vantagem no primeiro tempo, tinha conseguido achar espaços para pontuar, e assim, quando o time decidiu fazer o mais simples, esse ataque do Curitiba Lions conseguiu pontuar. Então eu acho que às vezes falta isso para esse time de Curitiba, que é um time que tenta usar muito quarterback correndo, tenta às vezes movimentar muito ali o ataque, e fez um jogo básico, correndo com 2 running backs, correndo com o Breno, chegando na red zone, depois de ter corrido tanto, pendurar uma bola e conseguir um touchdown. Então, assim, às vezes esse time precisa dar uma enxugada e, como eu falei no jogo da Ponte, você ser excelente no básico. Eu acho que esse time pode, de repente, brigar, né, com o Ponta Grossa Phantom, se for excelente no básico, se conseguir criar ali mais situações positivas, né? Então, eu acho que o segundo tempo, obviamente, acho que é um aprendizado. Por mais que você, já tinha ganhado o jogo e tudo mais, não dá para tirar tanto o pé, né? A Chape, de repente, cresce ali, rouba a bola. Um outro adversário poderia ter sido mais perigoso, ou uma diferença que não fosse tão grande, né? Se fosse uma diferença de 3 postes, teria sido muito mais apertado. Mas aí a gente entra um monte de si, né? E o Lions depende só de si para se classificar.
né? Quem vencer o jogo entre Lions e Ponta Grossa Phantoms deve passar. E a equipe do Curitiba Crocodiles depende só de si. Se ganhar da equipe da Chape, vai classificar de qualquer maneira. Tá, a gente pode ter um empate triplo, né, de 2-1, que aí eu preciso lembrar de cabeça como que é o formato, né, do saldo, porque aí a gente teria confrontos diretos que dariam um empate de qualquer jeito. E eu não lembro se o critério é saldo nos confrontos diretos, como é na São Paulo Futebol League, ou se é um outro cálculo. Vou confirmar com o pessoal do Brasileirão. Bom, indo agora para Arapongas Golden Phoenix contra a equipe do Maringá Pyrus, 20-18. A equipe do Arapongas garante sua classificação. Equipe nova no papel, mas na prática recheada de jogadores experientes, recheada de jogadores com casca. E foi um jogo muito bom. Eu acho que o Pyrus vendeu muito caro essa derrota. Foi um jogo de detalhes. E detalhes que pesaram muito contra o Pyrus, né? Você sofrer 2 turnovers já na red zone, né? Quando o seu ataque já tá na red zone e você sofrer 2 turnovers, e você ainda coloca na conta ali um muff num punch que na sequência acabou virando um touchdown. No final do jogo, no segundo tempo, né? A equipe do Arapongas interceptou mais 2 vezes. Então eu acho que foram detalhes, né? E detalhes acabaram pesando numa derrota de 2 pontos, né? Uma conversão de 2 pontos que o time não conseguiu fazer. E principalmente, eu até deixei anotado aqui, quando a gente fala de detalhes, o fato de você tomar uma conduta antidesportiva depois de um touchdown e a sua conversão de 2 pontos ser da linha de 17, atrapalha muito, né? Então tem que levar para casa todos esses aprendizados de erros de campo e erros mentais, né? A gente poderia ter visto um jogo empatado ali no momento e o Pyrus acabou pagando com seus próprios erros. A equipe do Arapongas é um time que eu gosto de ver jogar. Eu acho que o Bana é um quarterback legal pra gente acompanhar, porque ele não é extremamente rápido, mas ele sabe o caminho para correr com a bola. Ele é usado também em horas ali em outras posições, então é um canivete dentro desse ataque. Eu acho muito engraçado como o time consegue usar isso de formas diferentes. E é um time que tem essa proposta de correr primeiro e passar depois. Na hora de passar, tem seus bons e maus momentos, porque trabalha muito no play action, e quando você tem um quarterback em movimento para passar a bola, exige uma precisão a mais, e eu acho que isso é treinável, é trabalhável, e é algo que o time vai ter que evoluir também para a sequência. Mas no final das contas, o Arapongas Golden Phoenix ganha e garante aí a sua classificação, e um baita jogo da defesa também, né? Não posso deixar de falar, foram 4 turnovers ao todo, se eu não me engano. Indo agora para o Brasileirão D2, tivemos Londrina Pistolbacks 12-0 contra o Paraná Clube Guardian Saints. O Guardian Saints que já está eliminado, né, vai ter o seu último jogo em São Paulo contra a equipe do Vikings, mas já está 0-3. E como o grupo já tem 2 equipes com 2 vitórias, o Guardian Saints já está eliminado de uma briga na vaga nos playoffs. Mais um ano que a equipe acaba não conseguindo competir dentro do Brasileirão D2. Assim como o primeiro jogo muito difícil, um jogo também muito pesado, né, muito faltoso das 2 equipes. O Guardian Saints no final ali teve uma sequência acho que de 3, 4 condutas antiesportivas ao mesmo tempo. E me incomoda que mais uma vez esse time achou volume e não achou ponto, né? O time teve mais de 150 jardas terrestres na partida e não conseguiu pontuar. Então é muito frustrante mesmo, acho que para todo mundo, principalmente para os jogadores e para os treinadores, ver que esse time tem o volume, mas sair zerado mais uma vez, com certeza é algo que incomoda muito. Eu acho que a equipe testou um outro quarterback, me fugiu o nome dele agora, e assim, o Leandrinho, você ganha e perde por ele, mas ele acaba sendo o cara que se arrisca um pouco mais, né? Que em jogos parelhos ele pode, de repente, tentar fazer alguma coisa. Os outros 2 quarterbacks que o Guardian Saints tentou usar não se arriscaram propriamente, cometeram menos erros, mas também, ao mesmo tempo, eles te dão menos chance de ganhar. Então é uma situação complicada. Se esse volume tivesse virando ponto, você talvez pudesse abrir mão de um quarterback mais criativo, um quarterback que pode tentar resolver sozinho. Mas acabou que o time não achou a fórmula ideal ofensivamente. A defesa, eu acho que conseguiu fazer um bom trabalho, né? O primeiro TD do Favaro foi uma situação ali de bola rebatida que acabou com camisa 28. O segundo TD foi uma jogada bem inteligente da equipe do Londrina Pistolbacks, Favaro isolado e conseguiu pendurar a bola nele. Bola, inclusive, pendurada por Brian Macias, né? Que é um dos 2 reforços que a equipe do Bristol Backs traz para essa sequência de Brasileirão.
né? Trouxe Brian Macias e Henry Perry, né, os dois jogadores que estavam na equipe do Porto Velho Miners. E eu preciso dizer que eu acho que são dois encaixes perfeitos para o Londrina Bristol Becks. Eu acho que com a lesão que a equipe teve do Yuri, precisava de um quarterback passador para esse ataque, e o Brian Macias mostrou no Miners, e um pouquinho nesse primeiro jogo, que em condições ideais ele consegue colocar a bola nos lugares certos. E o Perry, eu acho que ele se provou ser um cara extremamente atlético, polivalente para jogar no ataque, jogar na defesa. E é mais uma arma para esse corpo de recebedores que é diferenciado no sentido de variedade, né? Então você traz mais uma variedade que é muita velocidade e verticalidade com o Perry. Então é pra gente ficar de olho nesse Bristol Becks, de repente vira um time muito mais forte numa briga aí pelo título da D2. Indo agora para Sorocaba Vipers 24-9 na equipe do Vikings. Segunda vitória do Vipers, né? Vipers que depende só de si. Tem o último jogo contra o Bristol Becks lá no Paraná, em Londrina. Se ganhar esse jogo do Bristol, praticamente carimba a vaga, vai ficar 3-1. E o Vikings agora tem uma vitória e uma derrota. O time ainda tem 2 jogos contra Bristol em São Paulo e contra o Paraná Guardian Saints no Paraná. E foi um jogo, eu acho que parecido com o primeiro, só que a equipe do Vikings a equipe do Vipers conseguiu aproveitar os momentos, né, ofensivamente melhor, né? O Tyson conseguiu TD, o time conseguiu passar melhor a bola. Então, assim, eu ainda acho que são 2 ataques que sofrem do mesmo problema. São 2 quarterbacks que têm um bom braço, são 2 quarterbacks que sabem ler muito bem o jogo, mas às vezes tem força demais, às vezes não tá lá jogado de força. Então são 2 times que dependem muito de quarterback esquentar cedo. E eu acho que dessa vez o Hummel não esquentou, né? E isso afetou muito a equipe do Vikings, né? Uma equipe que não é tão pesada ofensivamente, então depende muito do jogo rápido, e esse jogo rápido não veio. O Vipers conseguiu se apoiar um pouco mais no jogo terrestre, a defesa conseguiu algumas paradas, mas mais uma vez, quando os poucos momentos ofensivos apareceram, o time capitalizou, e isso foi muito, muito importante. Até falei, o Tyson conseguiu fazer o que ele não fez no jogo 1, que foi ter mais volume e transformar volume em touchdown. Um baita running back que a equipe de Sorocaba tem. Os 2 ataques, eu acho que precisam de mais refinamento, né, na hora de passar a bola. As defesas acho que fizeram um bom jogo, conseguiram segurar muito bem. E a defesa de Sorocaba matou a partida ali com aquela pick six no final. O Hummel, desde a SPFL, ele toma algumas decisões ruins, e essas decisões ruins, eventualmente, elas vão cobrar o seu preço, né? Então, custou ali um touchdown no final. O jogo já estava, né, num desespero para a equipe do Vikings tentando empatar de alguma forma, mas eu acho que o Hummel ainda não conseguiu esse ano jogar o que a gente imaginava, ou jogar o que ele jogou, né, há 1-2 anos atrás, por assim dizer. Mas ainda tem 2 jogos pela frente, tem 2 desafios pela frente. Não acho que encarar um Guardian Saints já eliminado vai ser um jogo fácil, porque vai ser no Paraná, então vai ser um desafio. O Bristol é uma equipe mais física, que vai trazer um jogo diferente também, reforçada. Então, assim, eu acho que dá para o Vikings sonhar, mas o Vikings precisa achar melhor a cara do seu ataque. Seja correndo de uma forma diferente, seja explorando de verdade um jogo mais rápido, ou o Hummel conseguindo esquentar mais cedo e tomando melhores decisões em horas importantes. Bom, ainda no Brasileirão D2 tivemos o jogo entre Bravos Futebol Americano e Erechim Coroados. O Bravos chega a 3 vitórias, praticamente garante a sua classificação. O Coroados ainda sobrevive apesar de um 0-3, porque encara a Matilha mais uma vez. Caso vença a Matilha, precisa torcer para que a Matilha perca para o Bravos, e aí a gente entra no saldo do confronto, dos 2 confrontos entre as 2 equipes. E foi um jogo, mais uma vez, o Bravos é uma equipe que, tirando um detalhe que eu vou falar, é uma equipe muito parecido o estilo de jogo, né? E eu cansei de chover no molhado sobre como esse jogo terrestre não flui. E é difícil você se importar demais com esse jogo terrestre quando o jogo aéreo flui pra caramba. Eu acho que começou tendo turnover, tem algumas situações ali que acaba errando uma vez ou outra, mas eventualmente o Nicolas consegue achar os caras, ele consegue conectar com o Theo, consegue conectar com o Saline, consegue conectar com os outros recebedores. A grande diferença pra mim desse Bravos é como o Nicolas explora mais os tight ends, e isso pra mim vem diretamente da fusão com a equipe do Bulls.
Né? O Bulls era uma equipe que trabalhava muito com seus tight ends. No último jogo foram 3 passes para touchdown do Nicholas para tight ends. São 6 já no Brasileirão D2 direcionados ali para os coringas do ataque. E é muito legal a gente ver, né? O Nicholas é um quarterback que eu gosto muito, é um cara que sabe trabalhar muito bem nesse jogo aéreo e ganha, né, mais ainda essas armas. Eu acho que no Pumpkins a gente já via situações usando o tight ends, mas eu acho que quando você ganha mais caras da posição, você pode explorar mais. E, obviamente, a gente está vendo isso na prática. Para o Erechim Coroados, eu acho que é uma equipe que, assim como no ano passado, vem de caro, né? Seja para ganhar ou seja para perder, mas acabou encarando dois times, né? Já que ainda não ganhou, 2 times que estão um pouco melhor, 2 times que tem de repente um ou outro jogador que podem fazer um pouco mais diferente, mas eu acho que é um time que está ofensivamente se arriscando mais, é um time que está tentando achar uma cara diferente para esse ataque do que a gente viu ano passado, e eu acho isso muito bom, acho corajoso. Acho que a defesa conseguiu em alguns momentos também ter seus momentos, roubar a bola, fazer um trabalho legal, mas a secundária sofreu, né, em algumas situações ali. E aprendizado, ainda tem o jogo da Matilha, ainda dá para classificar. Se vencer bem a Matilha e a Matilha perder para o Bravos, fica aí com a segunda vaga desse grupo e é para a gente ficar de olho. Último jogo do Brasileirão D2, vitória do Goianos Futebol Americano, 16-7 em cima do Uberlândia Lobos. Jogo muito parelho. Eu acho que a gente está falando de 2 equipes que, se olharem no espelho, não vão se reconhecer, de tão iguais em estilo de jogo, em características dos principais jogadores. Poderia ter sido uma vitória da equipe do Uberlândia Lobos, sim. Eu acho que as defesas foram as caras da partida. Eu acho que os 2 times são muito parecidos em tentar correr com a bola, em saber esticar, em ter um velocista no seu corpo de recebedores, e faltas acabam atrapalhando um pouquinho, mas no final eu acho que o Goianos conseguiu ter, né, uma campanha melhor que acabou virando o segundo touchdown do time. Então, assim, no final das contas, eu acho que são 2 equipes muito parecidas, 2 equipes que precisam um pouco mais ofensivamente. Eu acho que existe um equilíbrio muito bom. Eu acho que o Goianos realmente achou o seu jeito de correr melhor com a bola. O Lobos tinha corrido melhor nos outros jogos, nesse acabou emperrando um pouco mais, mas eu acho que são 2 equipes que vão chegar para os playoffs, porque, se eu não me engano, pela matemática, acho que as 2 equipes já estão classificadas, o Goiano classificado em primeiro, inclusive, já com 4-0, não, já 3-0, e pega o Wizards, que na minha opinião é favorito, e aí teoricamente fecharia 4-0. O Lobos ainda tem... Eu acho que o Lobos ainda tem um jogo, se eu não me engano. Já jogou com Franca, já jogou com Wizards, já jogou... Não, o Lobos ficou já 3-1, né? Então, o Lobos já provavelmente classifica como segundo. E Franca e Wizards devem brigar ali pela terceira vaga que leva para os playoffs da D3. Mas, assim, são 2 equipes que eu acho que são muito parecidas ofensivamente e que... eu não sei até onde elas vão na D2. Eu acho que elas podem ir longe, mas eu sinto que os ataques vão precisar de um pouco mais. Porque são 2 times que precisam mais do jogo terrestre do que do jogo aéreo. Mais uma vez, tem alguns jogadores ali que podem fazer jogadas diferentes. Mas eu acho que os times precisam que o jogo terrestre flua para que a defesa dê esse espaço e esse jogo aéreo encaixe. Não vejo nenhum dos 2 times ganhando no braço esse jogo. Então, os jogos mais importantes dos playoffs, por assim dizer. Indo para o Brasileirão D1, tivemos a vitória do Cruzeiro por 39-0 contra o Gama Leões de Judá. 2 coisas só desse jogo que eu quero falar. Vocês perceberam que eu estou tentando fazer uma coisa mais papum, né? Para também não demorar muito. É incrível como esse Gama piorou do jogo 2 para o jogo 3. É um absurdo como esse ataque tinha jogado muito mal no jogo 1, jogado melhor no jogo 2, e chega no jogo 3 e parece que desaprendeu o que tinha aprendido no jogo 2. E isso impacta muito, né, para essa equipe. Já está eliminada, né, porque dentro do seu grupo já tem times com 3 vitórias. Não vai garantir uma vaga de segundo com uma vitória caso vença o Rhinos, que também não seria a minha aposta. Então é difícil você imaginar um cenário positivo para essa equipe do Gama. Defensivamente, a defesa não jogou tão mal. Eu acho que esse ataque do Cruzeiro, quando a gente olha 39 pontos, a gente não vê o jogo. Eu acho que é um time que ainda não achou a sua forma de atacar, ainda não achou o seu ritmo, e tem jogadores para isso. Isso que eu acho que o que mais me preocupa. O Cruzeiro tem elementos para ser um ataque muito melhor do que está sendo.
Não se enganem com o 39-0. Não foi um jogo bom ofensivamente da equipe do Cruzeiro. Vai jogar contra o Corinthians, o último jogo da fase de grupos, e provavelmente deve ganhar, mas é um jogo que o time precisa lapidar melhor as coisas olhando para um cenário de playoffs. Deve ficar com a segunda vaga do seu grupo. E tem que melhorar esse ataque para brigar no cenário mais alto. Último jogo do Brasileirão, Rio Preto Valors 35-6 contra o Brown Spiders. Boa vitória do Rio Preto Valors, uma vitória até um pouco mais apertada do que muita gente imaginava, mas foi um jogo bom. Eu acho que o Valors conseguiu corrigir formas de correr melhor com a bola do que fez no jogo 2 contra a equipe do Gama e conseguiu capitalizar, isso também foi muito importante. E o Rio Preto Valors é um time que, quando o jogo terrestre flui, tudo vai fluir melhor. Né? Quando você deixa o Verlang em situações menos óbvias de passe, é quando o jogo vai encaixar melhor, é quando ele vai conseguir trabalhar um pouco mais e achar recebedores, é quando a defesa também fica mais preocupada com a corrida. É um time que tem que correr primeiro para passar depois e consegue fazer isso muito bem. Então eu acho que foi uma vitória muito segura. Boa partida do CJ, boa partida do Ferrari também. O Vini entrou um pouquinho também na partida e foi muito bom a gente ver ele voltando para esse jogo. E foi uma partida muito segura, a defesa também. Eu acho que se você tira a campanha do touchdown, conseguiu achar formas de parar, sempre aquele conceito de cometer um erro uma vez, mas não comete duas. E essa é a característica desse Rio Preto Valors há pelo menos uns 2 anos. Eu acho que é por isso que essa defesa ela sempre me impressiona, que realmente é uma defesa que não erra a mesma coisa 2 vezes. Então é difícil, né, você achar formas de ganhar quando o adversário se corrige tão rápido. Né? E é por isso que o Valors é, inclusive, o favorito a ser campeão do Brasileirão D1. Mas eu acho que desse jogo é isso. O Brown Spiders agora tem mais 2 jogos contra Spartans, jogando no Paraná, e o Paraná HP. E se ganhar esses 2 jogos, vai passar como segundo do seu grupo, né? Porque aí o Spartans ficaria 2-2, o Brown Spiders 2-2, mas o Brown Spiders teria a vantagem no confronto direto. Né? Então, desse jogo é isso. Indo para BFA nós tivemos 4 jogos. Tivemos 2 jogos da Conferência Sul e 2 jogos já dos playoffs do Wildcard do Nordeste. Começando pelo Sul, tivemos a vitória do Santa Maria Soldiers por 40-13 contra o Almirantes Futebol Americano. O time do Almirantes que está completamente irreconhecível nesse ano, comparando ao ano passado. A mudança de comissão técnica talvez seja uma explicação, não criticando os treinadores, porque existe muita competência em Bassani, Polastri e Nazgûl, mas eles eram jogadores que talvez já fossem um pouco treinadores, e agora essa transição 100% para treinadores, ela é diferente, ela tem ali um tempo para você conseguir se adaptar. É um time que também parece menos físico do que era no ano passado, e isso acaba pesando também contra. O Tamares foi uma aposta que não deu certo, seja porque o ataque não está jogando bem, seja porque ele também toma decisões ruins. Então foi uma aposta justa, né, que a equipe teve nele, mas que acabou não se pagando até agora. Né? O time tem o último jogo que pode brigar aí para ir para a final da Conferência Sul, mas está jogando muito mal. E o Santa Maria Soldiers é um time que foi com o Douglas para essa partida mais uma vez. Só que é um time que não consegue correr tanto com a bola. Foi um time que soube usar bem o running backs no jogo aéreo, e isso é muito importante. Mas eu fico pensando se esse jogo aéreo vai bastar contra o Timberregs. Talvez você precise do jogo terrestre para cadenciar um pouco mais o jogo, para tentar, né, deixar a defesa adversária mais preocupada. E a OL também vai ter que fazer um bom trabalho. Né? O Douglas, mais uma vez, é um quarterback que tem menos mobilidade para estender jogadas, que precisa de um pocket mais limpo para conseguir desenvolver, porque as armas estão lá. Esse time mostrou isso no último jogo. As armas estão lá, o braço do Douglas está lá para passar a bola. Tem bons jogadores ali também. E é um pensamento que eu tenho, se de repente esse time não vai precisar impor mais o jogo terrestre. Perdeu pro Rex num detalhe, né, jogando em Timbó, né, e vai ter o jogo aí acho que é contra o Rex mesmo, se eu não me engano, jogando em Santa Maria. Né, e quem ganhar, né, deve ser o mandante da final da Conferência Sul. Eu confesso que eu tô bem confuso com o chaveamento, eu não lembro de cabeça como que fica.
O outro jogo, o Timberrex 35-2 no Stepos. O Stepos já eliminado, né? O único time da Conferência Sul que ainda não ganhou os jogos. E um jogo bem seguro do Timberrex. Eu acho que o Rex ele tem cometido alguns errinhos que a gente não via esse time cometendo, né? Em special teams, algumas coisinhas assim bem básicas, né? Que a gente não via tantos erros da equipe. Mas é um time que tá conseguindo achar o caminho das vitórias, que tá 3-0, que tá jogando com um elenco bem reduzido, que tem muita gente dobrando no ataque e na defesa. Isso mostra que o time não conseguiu levar muita gente. E isso é um pouco perigoso, porque, mais uma vez, se você perde um cara dobrando na posição, ele fica fora da sua posição principal. Claro, eu não estou questionando se os jogadores têm capacidade física, atlética, se são bons ou não nas duas posições. Mas a gente vê muito isso acontecendo em times teoricamente fortes que a gente talvez não imaginasse, né? A gente vê isso com o Rio Preto Valles, a gente está vendo isso com o Rex, a gente vê isso com alguns outros times, mas eu realmente acho que quando você está tendo que dobrar a galera, não é necessariamente um sinal de que as pessoas são boas nas duas, mas sim que você está tendo que se adaptar a um elenco mais curto, né? E essa é a realidade desse Timberrex desse ano, né? Não é porque é o Rex que a gente não vai apontar um fato de que é um time que está muito reduzido, né, de elenco. Mas é isso, tá conseguindo ganhar jogando dessa forma. O Romário tá voltando de pouquinho em pouquinho e isso é muito bom, voltou jogando bem, voltou passando para touchdown. Henrique com mais uma partida muito boa, foram 3 TDs para ele, também é um cara que tá jogando ali no ataque e na defesa. E é interessante ver esse Timberrex, que realmente existia uma dúvida com relação ao Romário voltar ou não no começo. Tanaan voltou e conseguiu, né, fazer esse time caminhar e ganhar. Aí a gente viu o Romário voltando e o Romário parece estar bem, né, recuperado da lesão, tá conseguindo jogar bem e tá sendo muito bom a gente ver como esse Timberrex está explorando mais o play action, né, do que eu tenho lembrança do time explorar tanto assim nas últimas temporadas. E tá dando certo, né? Então é pra gente ficar de olho. Tem um jogo decisivo contra o Santa Maria Soldiers aí pra fechar a fase de grupos. Indo pro Wildcard do Nordeste, tivemos 2 jogos. Primeiro, Cavalaria 2 de julho, 34-0 no Sergipe Redentores. Vitória maiúscula do Cavalo, fé no Cavalo. Mais uma temporada da equipe chegando na semifinal. Vai encarar o Recife Mariners mais uma vez, né? Não, ano passado foi o Fortaleza, desculpa. Vai encarar o Mariners na semifinal. E foi um jogo muito bom, foi um jogo sólido. Começou com uma interceptação do João Vitor, mas depois ele se achou muito bem, conectou para Irving 2 vezes, conectou para Chita. O jogo terrestre apareceu um pouco mais nesse jogo também, é uma coisa que a gente está vendo na sequência, mas eu particularmente eu coloco um pouco mais na balança pelos adversários encarados. Não acho que esse jogo terrestre vai ser um fator daqui para frente. E ofensivamente um jogo muito bom, né? A defesa, então, sem muito comentário, né? Cox com interceptação retornada para touchdown, uma defesa que não deixou o Westbrooks se movimentar muito, foi sempre contendo, foi sempre achando formas, cedeu poucos espaços, mas quando errou se corrigiu e roubou a bola e não deixava a equipe de Sergipe avançar. Então o desafio agora vai ser o Recife Mariners. Para o Sergipe Redentores, eu acho que é uma despedida obviamente amarga, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer continuar, mas é um time que para mim se provou nessa temporada, passou por uma situação de quarterbacks que trouxe um que desistiu e outro que desistiu, achou ali com o Brooks no final alguém para mover as correntes, mas é um time que precisa entender que não é só um quarterback americano que vai fazer você ganhar jogo, é um time que precisa ser um pouco mais forte de trincheira, é um time que precisa trabalhar mais, mas é um time que tá jogando bem. Não acho que é um time que jogou mal essa temporada, mas eu acho que o wild card já era realmente o teto para onde esse Redentores conseguiria ir este ano. Para fechar, temos a classificação histórica do Caruaru Wolves, 20-18 em cima do João Pessoa Spectros. A primeira vez que a equipe de João Pessoa não chega pelo menos na semifinal. É uma prova dessa reformulação, né? Ano passado foi a primeira vez que não chegou na final, esse ano é a primeira vez que não chega numa semifinal. E passou perto, né? Um 20-18, um jogo muito apertado, um jogo muito parelho. No final, prevaleceu, né, quem tinha um quarterback melhor. Né? O JT que jogou com o coração na mão e no pé. O JT que infelizmente perdeu a mãe dele
parece que na semana do jogo. Então, meus sentimentos para ele, para a família e amigos. Ele parece que ele voltou para os Estados Unidos para resolver algumas questões e vai voltar para jogar a semifinal. Mas assim, muito emocionado depois do jogo. E é o tipo de jogo que o cara não vai perder. É o tipo de jogo que ele tem a motivação certa, tem um elenco bom ao seu redor e não vai perder o jogo. Né? Então, assim, uma vitória muito merecida da equipe do Caruaru Wolves. Eu acho que, óbvio, a gente vai falar de jeitinho em todos os jogos, a gente vai falar da chegada do Bender, que ajudou pra caramba, mas foi um time que conseguiu conter um João Pessoa Spectros que queria correr muito com a bola, que gerou pressão, o ataque, quando precisou, também fez a sua parte. Então, é a primeira vez que o time chega na semifinal, né? Então, vai encarar agora um Tritões, que já encarou na fase de grupos. E foi um bom jogo, classificação histórica para a equipe de Caruaru. E para a equipe do João Pessoa Spectros, se confirmou o que a gente estava falando desde o começo da temporada. É o pior time da história do João Pessoa Spectros, mas eu queria deixar bem claro que a gente ouve uns absurdos como se esse time fosse o pior dos mundos. E o pior João Pessoa Spectros chegou nos playoffs, o pior João Pessoa Spectros quase foi para a semifinal de novo. Então assim, gente, calma. Tem muita gente experiente lá, tem muita gente que consegue fazer esse time brigar. Precisa de mais? Precisa. Precisa, de repente, ano que vem, investir em conseguir formar melhor ou trazer caras mais experientes? Precisa. Mas não é o final do mundo para a equipe de João Pessoa. Bom, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal. O vídeo que ia ser curto ficou com 37 minutos. Mas é isso, meu povo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Estamos quase batendo 2.700 no YouTube. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos na descrição. E para você quiser garantir conteúdos antecipados que vão voltar conteúdos antecipados, é só você virar um membro aqui no canal ou lá no Apoia-se, beleza? Tamo junto e até a próxima.